Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de curtir a nossa live, comentar com os amigos, divulgar para quem vocês acham que devam assistir junto com a gente. Nós vamos receber hoje um campeão olímpico, o nome dele é Lucas Saitkamp, mais conhecido como Lucão, e nós vamos bater um papo aqui muito legal. E ele já entrou, vou chamar ele aqui. Olá Duarte, olá Moisés. Não esqueçam de compartilhar, galera, e de divulgarem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Quem quiser saber da vaquinha, o endereço da vaquinha está aqui em cima, viu? É só clicarem. Quem quiser contribuir durante a live, fiquem à vontade. São todos muito bem-vindos. Eu já convidei o Lucão, ele já está chegando. E aí, galera, todo mundo? Moisés, Paulo, como é que vocês estão? Vamos entrar para falar sobre coisas boas, vamos entrar para falar sobre o vôlei, sobre os projetos aí que a gente está fazendo para o vôlei poder crescer e crescermos juntos. Ó, Marcelo, ele acabou de aceitar o convite, tá entrando aqui agora. Fala, A cabeça tá Lucão. cortada aqui. E aí, meu amigo, tudo Eu vou olhar bem? aqui para ver se eu ia perguntar, ele cabe no celular, porque ele é tão grande. Ah, deixa eu ter que achar um lugar para apoiar aqui, mas eu acho que vai dar. Deixa eu sentar para Eu tô trás, botando o senão meu vai. aqui também para dar tudo certinho. Fala aí, meu A amigo. tecnologia Primeiro reina aqui lugar, em casa. ah, é. Primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Obrigado. Antes de qualquer coisa, eu já criava esse canal de convidar os atletas olímpicos, jogadores de vôlei e personalidades para a gente poder divulgar a história do vôlei e para a gente também poder falar o que acontece na atualidade. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite. É sempre gostoso bater um papo com quem acompanha vôlei há tanto tempo, que admira o voleibol, que é apaixonado pelo voleibol e que tem um acervo gigantesco aí, igual eu nunca vi na vida. É impressionante as coisas que você posta, as histórias que você tem, tanto de gravação de matérias, coisas que ninguém imagina que as pessoas tenham guardado, né? E a gente consegue acompanhar bastante aí no teu canal, principalmente no Instagram. E eu acho legal, alguém falou, hoje eu fiz uma homenagem para Dulce Thompson, coloquei lá, e ela me mandou uma mensagem muito emocionada, porque as pessoas normalmente conheceram a Dulce Thompson, que era narradora, Sim. mas não sabem a grande jogadora que ela foi na década de 80, né? E ela falou para mim, Marquinhos, você me deu um presente tão grande, hoje eu acordei e vi aquele vídeo, foi o momento mais feliz da minha vida. E eu ouvi isso durante anos, de várias pessoas, que elas queriam ter um vídeo, ter alguma coisa, eu pensava, caramba, eu tenho tudo isso, e eu vou fazer o que com tudo isso? Eu não posso ficar com tudo isso só para mim. Eu tenho que dividir com as pessoas. Então, começou a vir um movimento de dividir, de gravar, de digitalizar, que eu acho que as pessoas perguntam, deu trabalho? Eu falo assim, olha, não deu trabalho porque eu fui fazendo isso durante os anos. Era fita, que virou DVD, que foi digitalizando, eu comprava revista, eu ia para o jogo, eu ficava lá, enchia o saco de todo mundo para me dar uma camisa, me dar uma bola. Porque a gente, quando é jovem, e assim, é uma outra Sim, geração. A minha geração, a sua geração, tinha um videogame, mas a gente ia muito mais para os estádios, a gente jogava na rua, a gente brincava. Então, você ganhar uma blusa de um jogador de vôlei, a gente era uma onda para a gente dizer assim, caraca, lá, o cara sabe quem eu sou, me deu uma camisa. Ou alguém dizer assim, é muito chato, pediu o ano todo, então a pessoa está ali, te deu a camisa para ver se você se liga de você. Então, eu acho que hoje eu vejo isso como parte da história brasileira, sim. porque eu mostro aqui para os jogadores de vôlei de fora, eles ficam assustados com a quantidade de jogos e com tudo que eu consegui juntar. Ah, é legal pra caramba. E eu acho que o mais legal de tudo são as recordações que elas trazem para você mesmo, né? Por exemplo, sim, eu lembro certinho da primeira camiseta de vôlei que eu ganhei, que era no colégio onde eu estudava, ainda lá no Martinuto, teve um sorteio de um jogador que era da região, que era na época o Braulio, e ele estava na Unisul, se eu não me engano, provavelmente na época, porque a camiseta era da Unisul,
E eu ganhei essa camiseta, então foi a primeira camiseta de vôlei que eu ganhei. Então essas coisas marcam a gente, entendeu? Ficam guardados, que tipo assim, são pessoas muitas vezes que até eu nem conhecia, porque eu mal tinha entrado no vôlei, mas aí você vai atrás, pesquisa, quer saber da vida, o que que ela joga, como é que ela joga, o que que ela faz. E aí, sei lá, 5, 6 anos depois eu estava jogando contra o cara, né? Então essas histórias que ficam aí guardadas pra gente, eu acho que elas são, acabam sendo muito interessantes. E para a gente contar um pouquinho dessas histórias também, de como surgiu, de como você ganhou, da onde veio, eu acho que isso vale muito a pena. Com toda a certeza do mundo. Eu ganhei assim a primeira camisa, a primeira jogadora de vôlei o primeiro jogador de vôlei que eu vi assim de perto foi a Isabel. Eu Uhum. era criança, minha irmã trabalhava no BCN e o meu tio era gerente geral. Então a gente ganhava uns cards que você entrava e você podia ficar no acesso exclusivo dos jogadores. Então quando eu vi a Isabel, que o jogo acabou, eu pulei o ferro que tinha e fui lá abraçar. Tipo, a minha irmã veio para querer me bater, falar, ela, deixa ele aqui. A impressão que eu tive é que nós éramos anãos. Eu perguntei para minha irmã, nós somos anãos? Porque, tipo, eu tenho 1,69 m, a Isabel já Sim. tinha 1,80 m, mas eu achei, assim, especial a forma que ela me tratou. E eu gostava do Tandy, do Renan. Então, assim, eu cresci vendo uma geração dos jogadores que eram mais jovens com os mais velhos. E aquilo era sensacional, porque passava na televisão. Então, quer dizer, eu ganhei um primeiro cachorro chamado Tandy. É uma história muito louca, assim. Tudo na minha vida tem alguma coisa que me liga ao vôlei. Minha irmã trabalhava Legal. no BCN, então as roupas. E eu acredito que com você tenha sido diferente, porque eu sei que a tua história você veio do basquete Sim. e por causa de bolsa de estudo, que eu também fui atleta que eu estudei com bolsa, mas eu jogava handball, Sim. você migrou para o vôlei. Você, em algum momento, quando você migrou para o vôlei, você só pensava mesmo em fazer o cursinho de biologia, né? Porque eu quero A saber faculdade, né? o que você ia se especializar em biologia, Lucão. Conta essa história aí na Ubra. É, e é engraçado que a história com a Ubra, ela vem do meu começo de voleibol também, que eu fui assistir, quando eu entrei para o vôlei, a gente fez uma excursãozinha, foi assistir a semifinal ou final da Superliga, que tinha na época, era Ubra e Unisul. E o primeiro, eu até brinquei com ele depois, que virou um grande amigo, a gente jogou junto lá na Ubra, que era o Xancha. Foi o primeiro cara que eu peguei um autógrafo na vida, entendeu? Eu peguei, poxa, porque eu não entendia muito de vôlei na época ainda, e aí eu falei, poxa, esse cara joga muita bola, é impressionante o que ele jogava. E aí eu falei, pô, quero um autógrafo dele. Descobri o nome dele no dia que eu fui assistir o jogo, porque eu realmente não conhecia nada de voleibol. E peguei um autógrafo dele e eu sempre guardei esse autógrafo na minha carteira. Aí, quando eu fui para a Ubra jogar, quem é que estava lá? Estava o Xancho, eu contei essa história para ele e eu ainda tinha o autógrafo guardado na minha carteira. Então, essas histórias, elas são legais, assim, porque a gente, depois que foi um grande exemplo para mim, um cara que eu admirei e depois, quando eu comecei realmente a entender o voleibol, eu vi que ele foi um dos maiores nomes, talvez, que o voleibol teve, que talvez por causa de lesão e coisa ele não conseguiu chegar mais longe como um grande jogador de seleção brasileira, mas era um cracaço de bola, entendeu? Ele era um craque de bola, jogava muito, tinha um braço pesado Não, tecnicamente era e jogou durante muito impressionante. tempo. Mas a minha história no vôlei foi mais ou menos essa que você falou. No colégio foi para bancar os estudos, que meus pais não tinham condições financeiras de bancar o estudo, para eu conseguir estudar num colégio onde eu estava. Eu precisava fazer um esporte, fui para lá para jogar basquete. Acabou que o time de basquete não vingou, não deu certo, não conseguiu um patrocínio na época. E para manter a bolsa de estudos, eu tive que fazer um esporte, tentei o atletismo e o vôlei. E aí o último esporte que eu tentei foi o vôlei, e foi um esporte que eu logo gostei e acabei me apaixonando. Não gostava antes, falo a verdade, não gostava, porque, em primeiro lugar, eu não tinha coordenação para jogar vôlei, que vôleibol é um esporte muito Isso que eu ia te perguntar, complicado, com essa é altura muito toda? difícil. Graças a Deus eu nasci numa época onde as posições elas são mais bem definidas, né? Onde o central só faz aquele papel dele, que é sacar, bloquear e atacar. Não tem a necessidade de fazer o fundo de quadra, que nem tinha antigamente, que tinha que ser um jogador mais técnico. Graças a Deus eu nasci nessa época agora, que a gente tem o líbero para fazer essa função. Então foi isso. E dali eu acabei indo para Porto Alegre, joguei lá mais uma vez no Grêmio Náutico União, que eu ganhava bolsa de estudos num cursinho pré-vestibular, e acabou que eu fui chamado para jogar na Ubra depois, onde eu prestei o vestibular para biologia. Minha ideia era me formar em biologia, estudar botânica, ir para o meio do mato, Caraca! ir
para o meio do mato, aí descobri algumas plantas medicinais, algumas coisas. Eu tinha esse sonho desde pequeno, assim. E viver mais isolado. Eu sou meio isolado do mundo, assim, sou mais quietão. Então, eu gosto desse mundo mais viver na minha bolha. Minha mulher fala que eu entro na minha bolha, para sair de lá é complicado. Eu também sou assim. E então foi isso, cara. Então eu ia estudar botânica, ia fazer, mas acabou que no dia eu passei no vestibular, as aulas iam começar na segunda, na sexta-feira ou no sábado antes eu recebi a convocação para a seleção adulta. E o Bernardo me chamou para fazer um período de testes lá, ver como é que eu estava fisicamente depois do Mundial Juvenil. Aí acabou que a história é essa que aconteceu. Nunca mais consegui cursar biologia e fiquei só no voleibol. O que eu acho legal é que foi tudo muito rápido, assim, depois que você começou a jogar. Depois, porque você é um cara alto, mas você é um central que eu olho como um jogador, como se fosse um jogador baixo. Você consegue atacar bolas de velocidade com a mesma intensidade que um jogador mais baixo atacaria. Você consegue ter uma combinação de tempo de bola que você acaba virando uma bola de segurança, que você... E, assim, é legal, você jogou muitos anos com o Bruninho, então vocês têm um tempo de bola que você puxa qualquer bola que ele vai levantar. E você tem ainda um diferencial que você ainda consegue atacar uma bola que normalmente os jogadores fazem no jogo feminino, que é a jogada China. Eu falei de uma jogada que vocês fizeram em 2018 contra a Rússia, que você ficou sozinho, que você só fez a bola no cheque. E eu acho que isso te diferencia dos demais jogadores. Agora... Como é que você construiu essa confiança nesses 3 primeiros anos que você jogou lá com o Bruno e vocês conquistaram a Superliga? Não tem esse perigo dos egos, das vaidades, de repente você vê que, igual você falou, você era um garoto pacato, e de repente você passa a ser conhecido, passa a ser convocado, passa a estar entre os principais jogadores, não só da seleção, mas também do mundo? Eu levo o voleibol, em primeiro lugar, como... Ele né? Não leva. Ele é o meu ganha-pão, meu trabalho. Então, a partir do momento que eu vejo que tem coisas que estão atrapalhando, ou coisas que eu não concordo, ou que não me deixam bem, eu prefiro excluir e não fazê-la, entendeu? Ou às vezes, não ficar num time, ou às vezes, ver um jogador, por exemplo, assim, que talvez eu não me dê tão bem, que eu sei que eu não vou me sentir bem, às vezes, tentar não ir para aquele local, sempre ter uma estrutura boa, sempre ter um preparador físico, a comissão técnica qualificada por trás, porque eu acho que a gente sempre está aí para aprender. E no voleibol, esse negócio de ego, sinceramente, ele é muito pequeno, porque a gente, eu conheci praticamente 3 gerações e sei lá, tiveram 2, 3 jogadores que tinham um ego, assim, que podia falar, que se dizia intocável, isso não existiu. E a gente no voleibol, principalmente quando você vai para a seleção brasileira, lá atrás com o Bernardo, eu acho que ele sempre fala isso, que é te tirar da zona de conforto, né? Mostrar que você sempre tem que trabalhar para conseguir algo a mais, que aquela vitória do ano passado não vai ser tão fácil como foi a desse ano. Então a gente foi criado com essa mentalidade de trabalho, de relação, de que você não é insubstituível, tem 75 caras atrás de você querendo pegar a sua vaga. Então não adianta nada você ter um ego grande, você tá ali, se você não conseguir ter uma continuidade ali dentro do projeto. Para ter uma continuidade ali, cara, você tem que trabalhar. Então, e quando você tem que trabalhar, ralar, se esforçar, eu acho que esse ego que você poderia ter, ou às vezes até uma soberba, alguma coisa assim, você acaba colocando de lado e colocando acima, colocando trabalho acima de tudo isso. Isso te deixa tranquilo, você aprende a conviver. Eu sou um cara que nem você falou, você acabou ficando famoso, você era um cara pacato. Mas eu já falei isso em várias entrevistas. Eu não sou um cara de ler comentário, tanto positivo quanto negativo. Eu não sou um cara de acompanhar mídia de voleibol, blog, essas coisas. Eu não gosto de acompanhar. Eu simplesmente gosto de fazer o meu trabalho, ir lá, treinar, jogar, voltar para casa. Ir lá, treinar, jogar para casa. Então eu não gosto nem de me inflar positivamente, nem de ler críticas, às vezes, que são muito delas são infundadas, que possam me colocar para baixo. Entendeu? Então, acho que isso ajuda um pouquinho também a gente manter a cabeça no lugar. É muito legal você falar sobre isso, porque num dia eu fui questionado sobre... Marquinhos, você tem 4.400 pessoas na sua rede social. Só que a rede social me mostra que, vamos supor, 150 mil pessoas estiveram por ali. Aí eles mostraram lá, você tem não sei quantos de selos azuis e tal,
Mas eu não me importei com isso. Eu falei, a pessoa falou assim, você poderia ter muito mais se você falasse disso, aquele outro. Aí eu falei para a pessoa, falei, poxa, então, o que eu busco aqui, na verdade, é divulgar a história do esporte que eu sou apaixonado. Que eu tenho certeza que eu aprendi muita coisa, que de repente muitas pessoas da minha idade não viram, porque eu pesquisei, porque eu corri atrás. E é isso que eu viso buscar. Eu acho que é por isso que eu tenho respeito dos jogadores. A partir do momento que a gente cria um sensacionalismo de você querer invadir a vida da pessoa, pessoas que falam bem de uma pessoa e no jogo seguinte, a gente viu aí várias jogadoras que entraram em depressão por causa disso, porque vivem ali na mídia social. Eu acho que isso acaba atrapalhando o foco do atleta. Você não concorda? Eu acho que sim. Na verdade, a rede social, claro que tem muitos pontos positivos, de você compartilhar, conhecer mais gente, ter gente bacana ao teu redor. É um jeito do atleta também conseguir ter um financeiro melhor, você ganhar dinheiro em cima disso, não sei o quê. Só que, às vezes, existe alguns booms muito grandes que as pessoas não estão preparadas para sustentar isso psicologicamente. E aí, enquanto a pessoa está fazendo tudo certinho, está tudo bem, as pessoas estão gostando, pô, é só uma caixa de elogio. Mas a pessoa tem que entender que a partir do momento que ela der uma tropeçada ali dentro, o tanto que tem de elogio vai ir para o lado contrário também. As pessoas vão criticar. Porque hoje em dia é engraçado, todo mundo acha que tem direito de ter a opinião sobre alguma coisa, entendeu? Sem saber o que está acontecendo, simplesmente por ler. A gente está muito mal acostumado hoje em dia de ler simplesmente o título da matéria e não ler tudo, entendeu? E aí é só nesse título você já quer julgar. E isso eu acho que tem um pouco de erro da mídia também, porque eles querem ter o clique, eles querem ter aquela interação, eles querem ter aquele engajamento, só que você vai ler a matéria, muitas vezes é uma coisa completamente diferente. E a partir desse momento, essa pessoa já pode ter sido destruída, pode ter sido cancelada, pode ter sido linchada. Isso muitas vezes acaba com a vida de uma pessoa. Então a pessoa tem que estar preparada psicologicamente para entender que as pessoas que estão ali comentando, elas simplesmente estão te dando uma opinião. Então não quer dizer que a opinião dela está certa ou errada, é o que ela está pensando no momento. E aí cabe a você achar se aquilo ali é relevante ou não. E eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com isso, com a opinião das outras e não pensar no que realmente você está fazendo. Pô, você está trabalhando, você está dedicando, jogar bem, jogar mal, sinceramente faz parte. Na carreira de um atleta, você não vai ser 100% o tempo inteiro, você não vai ser unanimidade. Mas você tem que saber na tua cabeça que a tua cabeça está tranquila. Trabalhei, treinei, me esforcei, dei meu máximo. Fiz um jogo mal, paciência. Próximo treino eu vou treinar mais para tentar buscar aquilo lá. Mas você tem que estar preparado e saber o quanto você trabalha e o quanto você quer. E não é por causa de uma opinião de um ou de outro que você vai se colocar para baixo. Eu penso muito assim. Muito legal isso aí. Quero dar um oi para a Monique, que passou aí. O Fiapo te mandou um abraço também. A prima Luana também está aí. Eu vi que o Lima também entrou. Gente, é porque está subindo, eu não consigo acompanhar. Eu fico meio vesgo. Eu fico olhando, mas não consigo. Eu não consigo. Eu tenho uma caixa segurando meu telefone e está tampando os comentários. Eu não consigo, mas eu tento. A Angela Moraes entrou aqui, ó, falou perfeito. Um grande abraço também. Para a galera que está participando também do Projeto Vôlei, tá? É muito legal a gente falar sobre isso. Eu queria perguntar para você, eu não vou perguntar para todo mundo pergunta, porque da sua vida a gente está cansado de saber. Eu queria te perguntar, quando você foi disputar, acho que foi o Campeonato do Mundial Juvenil Sub-21, vocês fizeram a final 2005, se não me engano. E vocês jogaram contra a Rússia e foi um 3-0. Eu queria saber qual foi a sua sensação de estar disputando uma final pelo Brasil, porque acredito ter sido uma das primeiras. Qual o sentimento de... Porque assim, o brasileiro ele não valoriza a medalha de prata. Eu acho que a galera que é dos esportes olímpicos valoriza muito mais uma medalha, seja a cor que ela venha, prata, ouro ou bronze. E o que você lembra desse Mundial? Desse Mundial eu lembro que eu perdi 9 quilos em 15 dias. Eu não conseguia, a galera não conseguia muito comer a comida, que foi na Índia, né? Então era uma comida com tempero muito pesado, com muita pimenta, essas coisas. Então realmente eu não estava acostumado com esse tipo de paladar. Eu lembro quando eu cheguei em casa, no dia que eu cheguei, minha mãe já tinha feito uma panela de feijão, acho que eu comi a panela inteira, porque eu estava realmente com muita vontade, saudade de casa. Mas, como eu te falei, para mim aquilo ali acabou sendo muito rápido, porque eu entrei no vôlei de 2001 para 2002. Então, em 2005 eu já estava lá na seleção juvenil, disputando esse meu primeiro mundial. Eu não tinha muita noção do que era representar o Brasil ainda, eu não tinha muita noção da importância, talvez, que o voleibol tinha para o país todo, como tem. Realmente...
Eu lembro de lances assim da final que a gente, vamos dizer, que aconteceu em Londres lá, que a gente perdeu a medalha de ouro lá, que estava ganhando o terceiro set, lá a gente estava ganhando o primeiro set a 5, 6 pontos, se eu não me engano. Sofri aquele jogo. E a gente acabou que o Granquim foi pro saque, fez uma diferença absurda no saque. Depois no terceiro set, se eu não me engano, a gente estava, o segundo set, eu acho, a gente estava ganhando bem de novo. Aí foi o outro. Não, o Dante teve que sair por causa do joelho. Estou falando do nosso Mundial. Ah, do juvenil. Do Mundial de vocês, tá. E aí foi o outro central da Rússia, agora não me lembro qual dos dois que foi, fez uma sequência grande de saque também, e aí buscou o jogo e a gente acabou perdendo 3-0, que foi um jogo disputado. Mas foi uma alegria imensa poder representar, ver o quanto era legal, começar a sentir esse gosto, entendeu? Então foi um Mundial bem diferente, conhecer outra cultura também, conhecer... Eu nunca tinha ido para disputar um campeonato que era tão grandioso, que tinha tanta organização, tantas coisas por trás, uma estrutura bem legal a gente tinha lá na Índia, do ginásio de jogo, o ginásio de treinamento não era tão bom assim, mas foi uma experiência muito bacana e foi muito legal, cara. Infelizmente a gente não ganhou, mas a gente jogou muito bem aquele Mundial, acho que a equipe como um todo conseguiu jogar muito bem. Você passou por, eu acho que dois momentos da carreira que são parecidos, assim, mais ou menos parecidos. Você jogou no RJX, 2 anos. Teve um primeiro ano que eu acho que, por mais que a equipe fosse muito boa, não havia um entrosamento com todo mundo. Não adianta montar uma equipe sensacional se as pessoas em si, elas não se dão totalmente. Mas no segundo ano, eu acho que deu liga e depois passou por um problema de patrocínio. Depois você foi para o Modena, que vou falar porque a história é mais ou menos parecida, que você ganhou tudo lá. Supercopa, Copa Itália, Campeonato Italiano. Acho que você deve ter ido mais para se preparar para a Olimpíada, para não repetir o feito de 2012, não que tenha sido culpa sua, mas eu acho que para pegar uma experiência internacional maior. E o que ficou de experiência desses dois clubes? O que o Lucão amadureceu? O que você leva de bom? O que você leva de ruim? No RJX, o primeiro ano, eu acho que geralmente quando você monta uma equipe e pensa que só o lado financeiro vai fazer a diferença, muitas vezes não é só bem assim. Eles contam muito o caso da Olímpicos lá atrás, que tinha praticamente uma seleção brasileira dentro de quadro e não conseguiu vencer, se não me engano, perdeu para a Ubra, final no Rio de Janeiro. Eu sou ruim de história do vôlei, você vai saber muito mais do que eu. E ali no Rio, talvez aquele primeiro ano tenha acontecido um pouco disso. Pegaram excelentes jogadores argentinos, só que o time acabou que não deu liga, né? A gente classificou em 7º, se eu não me engano, um time que era para estar brigando lá nas cabeças. A liga era muito mais competitiva do que é hoje, isso é fato, a gente tem que concordar. Tinha a grande maioria dos jogadores de seleção brasileira estavam no Brasil jogando. Era outro patamar de liga, não só da parte de jogadores, mas como financeira também. Mas foram 2 anos assim especiais para mim, que eu tive um crescimento muito grande, principalmente no segundo ano. Eu consegui jogar muito bem, talvez tenha sido uma das melhores Superligas que eu tenha feito. Eles eles entenderam, meio que montaram uma segunda CIMED lá no Rio, né? Porque foi Thiago Alves, foi Bruno, foi o Theo, tava o Mário Júnior, então tinha uma base de um time que já vinha jogando junto há muito tempo. Então, que já tinha jogado, isso é mais fácil para você formar a liga com um treinador que é extremamente competente, que é o Marcelo, que é o Francoviac. Então, acho que deu uma liga muito boa nisso aí. O ano do Modena, eu falo que ali foi uma virada de chave do Lucas atleta, entendeu? Não digo atleta que em termos de dedicação, mas atleta de entendimento de voleibol. O Ângelo Lorenzetti, que era o técnico lá na época, cara, ele é um cara que entende muito de vôlei, ele é um cara que estuda muito, que está por trás, e eu comecei a prestar atenção como ele entregava o jogo muito mastigado para a gente do que a gente precisava fazer. E aí eu comecei a prestar atenção no que ele fazia, como ele gostava de trabalhar, o que ele fazia. A partir dali eu comecei a virar a chave também para estudo de voleibol, não simplesmente ser um atleta que malha, treina e joga, e sim de ter um estudo por trás, de entender no que poderia me ajudar aquilo ali a evoluir. Então eu tive uma virada muito grande de chave ali para começar a entender e começar a pesquisar para tentar organizar a parte que eu faço, que é a parte defensiva, principalmente na parte de bloqueio ali. Então ali eu tive uma virada muito grande e foi uma experiência fantástica, porque você acaba jogando, todo jogo é pesado, todo jogo é duro, você vai jogar contra o último colocado, se você não jogar bem, você tem grande chance de perder. Então
essa mentalidade de todo jogo estudar, de todo jogo ir atrás, de querer entender o adversário, saber o que vai acontecer. Eu acho que ali na Itália eu tive essa virada de chave, coisa que eu não dava muita importância antes. No ano de 2009, você teve um ano que eu falo que foi um ano sensacional, porque ganhou a Liga Mundial, ganhou a Copa dos Campeões, foi campeão sul-americano, participou da primeira partida com o primeiro Video Challenge, porque não existia ainda, mas lá em Belgrado vocês gritaram, brigaram, e os árbitros olharam no telão e mandaram voltar ao ponto, então essa parte também é histórica, e vocês jogaram contra uma torcida inflamada, que jogava coisas dentro da quadra, contra a arbitragem, contra os jogadores. Eu queria que você contasse um pouco de como foi essa conquista, como vocês fizeram para segurar os ânimos e qual é o gosto, qual é a sensação de ganhar na casa do adversário, mas ter que se conter porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Todo mundo pergunta para mim qual foi o jogo mais marcante. Claro que ganhar a Olimpíada dentro de casa foi uma coisa fantástica, extraordinária, mas aquele jogo praticamente dentro da seleção brasileira foi o que mais me marcou, porque era uma geração misturada com a geração anterior, que tinha alguns jogadores que estavam surgindo, estavam assumindo alguma titularidade. A gente vinha de uma geração que tinha ganhado praticamente tudo durante os anos que estava, então a gente tinha que tentar manter essa hegemonia. A gente foi para teoricamente uma guerra lá dentro de Belgrado, dentro do ginásio, tinha 22, 23 mil pessoas. Teve troca de bandeirinha por causa de sacanagem, de erro de saque, assim, absurdo. Isso que tu comentou, a bola pegou nas costas do Milinkovic, 1 metro dentro da quadra. Se não fosse a interferência do comissário lá, que estava lá assistindo o jogo, lá, que era o delegado da partida, chamar o juiz e mostrar para ele, não, isso aqui está um absurdo, não tem como manter. A gente talvez não teria ganho aquele set, então foi a primeira vez que teve uma interferência realmente de uma televisão, de uma imagem para mudar um ponto, e isso não é, se eu não me engano, não era nem regra. Não sei se podia ou não podia acontecer, mas acabou acontecendo. No meio do jogo, o Milinkovic pega o microfone e começa a cantar uma música da guerra lá, que eles usavam na época. Que é o hino de guerra que eles cantavam para ir para a guerra. Então, isso inflamou muito a torcida, aí começou a voar isqueiro, moeda na cabeça, mas foi um teste de fogo, foi legal. Foi muito bacana, eu acho que a pressão ali talvez tenha sido uma das maiores pressões que eu já senti na minha vida, assim, de jogar, de ter que render, de tentar buscar. E a gente tinha um grupo experiente também ali, que estava dando um suporte para a gente. O Vissoto, naquele ano, estava jogando demais, fez uma Liga Mundial absurda, o Gipa jogou muita bola, o Murilo nem se fala. Então a gente tinha um time muito competente, que tinha alguns atletas novos que estavam chegando com essa experiência, que na hora decisiva a experiência deles contou bastante. Agora eu vou pedir para você falar para a gente qual é a sensação de jogar com o Serginho, porque ele saiu de backup, né, que o pessoal chamava líbero de backup, e ele acabou a competição como o melhor jogador o MVP. E assim, realmente, eu falo para as pessoas, eu gosto sempre de comentar e frisar isso, porque ele não é um cara só que passava e defendia, ele é um cara que intimidava o atacante adversário nos momentos decisivos. É aquela bola que ele defendia, é aquela bola levantada que ele fazia de costas e de repente chutava, voltava para o meio. Ele poderia colocar para qualquer lugar. Ele dominava todos os fundamentos. E acho que ele, numa equipe, faz toda a diferença, porque os levantadores conseguiam trabalhar com tranquilidade, tendo sempre passes e defesas na mão. Queria que você comentasse um pouco desse gênio, porque a gente não vai ver outro. Falar do Escada é fácil, né? Eu acho que a principal característica dele é que ele sempre foi um cara muito corajoso, assim. Mesmo às vezes em partidas que ele não estava tão bem, ele crescia no momento que ele tinha um enfrentamento. Ele gostava dessa coisa de enfrentamento, de desafio, de colocar o dedo na cara, de olhar para a cara do atacante e falar, aqui na paralela você não vai rodar, entendeu? Isso, querendo ou não, cria uma dúvida. Ele botou lá no campo que você acertou muita bola. Isso existe, fica aquela duvidazinha na cabeça, né? E ele, cara, ele arriscava e conseguia fazer. Isso era o principal, fora que era um organizador de time absurdo no fundo de quadra, entendeu? Comandava muito bem a equipe, ele era tipo um outro capitão ali dentro que o tempo inteiro puxava a galera, você nunca via ele mal para baixo,